uma aula da escola Mulheres Crescem com Mulheres, a primeira desse ano de 2024. A escola Mulheres Crescem com Mulheres foi pensada para que as mulheres que vão passando pelos processos de mentoria, pelos processos individuais, pelos processos de imersão, workshops, possam continuar se trabalhando. Porque é muito fácil voltar à normose. Enquanto a gente está em contato com a mentoria, enquanto a gente está em contato com o grupo, com as outras mulheres, com o trabalho, a gente se mantém em movimento. Quando a gente se dispersa, quando a gente se afasta, a gente tende a voltar aos velhos padrões, a gente tende a voltar para aqueles lugares lá que eram confortáveis antes. Então a escola foi criada para a gente continuar nesse movimento. Então esse é o primeiro encontro, nosso primeiro encontro agora de 2024. Seja bem-vinda, Helenice. Tem como a gente ter os resultados que a gente quer ter sem a gente curar a nossa alma. Não tem como eu ser a mulher de 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões se eu não curar aquilo que está me prendendo. É as permissões, e daí são os códigos, né, do feminino que eu venho trazendo, é a permissão, é o merecimento, é estar nesse lugar. Tem muitas vezes que a gente não vai fazer um curso que a gente deveria fazer, ou não vai fazer uma mentoria, porque tem uma crença ali. Uma crença de que eu não tenho esse dinheiro, ou que eu não tenho direito de gastar esse dinheiro nisso. E a gente vai boicotando os nossos processos, os nossos avanços. Então, a gente precisa curar a nossa alma, curar as nossas feridas, as nossas travas, as nossas limitações para alcançar. E eu achei tão sensacional, porque normalmente quando a gente compra um produto de marketing, só se fala de marketing, né? Aí tem que fazer stories, tem que fazer assim, tem que fazer assado, turbina, faz isso, faz aquilo. E foi uma coisa muito completa, né? Porque ela já tinha baixado esse código. Ela falou muito da constelação e do feminino, ela já tinha baixado esse código que não dá para fazer uma coisa sem fazer a outra. Você pode comprar 1000 cursos de mentoria de marketing. Se você não se acha merecedora de ter uma turma cheia de mulheres, você não vai entrar nesse lugar. Então é sobre isso. E eu vejo que assim, não sei se vocês notaram isso, mas eu vejo que esse ano de 2024... as pessoas entraram nele mais arrastadas, assim, né? Mais assim, ai, não aguento mais olhar para tudo isso, ai, eu não aguento mais me trabalhar, eu não aguento mais, assim, eu vejo que a energia tá um pouco demorada para as coisas se constituírem, né? Então é se colocar em movimento mesmo. A gente já tá aí no dia 5 de março e eu vejo que tá demorando para... Eu já estava lá em janeiro a milhão, fazendo imersão, fazendo isso, fazendo aquilo, e eu via que a minha audiência já estava mais assim, tipo, ai, só um pouquinho, preciso respirar, preciso tirar férias, preciso... E tá tudo bem, né? Mas a gente tem que saber que não vai dar para tirar férias até dezembro, e quando chegar em dezembro, a gente vai, né, ter que olhar para aquilo que a gente fez e aquilo que a gente acabou não conseguindo fazer. A Sandra sugeriu o tema: o desafio de soltar, desapegar do que não serve mais. E aí Liz trouxe também, meu tema é o desafio da mudança. Então assim, por que muitas vezes, e dá medo, porque tira a gente da zona do conforto, né? Tava confortávelzinho, né? Tava bom, mas também tava estável, né? E aí a gente fica, a mente fica nos tirando, botando um monte de caraminhola, que eu não vou dar conta, sei lá, o lugar é mais caro, é mais barato, não é bom, é longe, é perto, não sei, a mente, cada uma fica criando uma realidade que a mente fica ali atormentando, né? E qual é o grande segredo? É a gente dar alimento para essa mente inquieta. Como que a gente dá alimento para essa mente inquieta?
a gente dá algo, a gente medita. Ah, eu não consigo meditar porque eu tô muito agitada, então a gente vai fazer exercício para acalmar a mente. A gente vai assistir uma aula. Pra mim funciona demais eu começar a escutar aula de crenças e de pensamento positivo e de lei da atração. Pra mim funciona demais. Quando a minha mente tá muito me boicotando, muito me colocando nesse lugar assim de medo, né, de ativar a energia do medo, da incapacidade, eu começo a colocar lá os vídeos que eu gosto de assistir, né, no canal lá do YouTube que eu gosto, e a minha mente vai se alimentando daquilo e vai tipo, ah, então é isso, ah, então é aquilo. Eu vou me acalmando, vou elevando a minha vibração e vou saindo desse estado. E aí, saindo desse estado vibratório, que a gente consegue ter os insights, porque aí quando a gente eleva a vibração, a gente entra nesse lugar onde a gente consegue estar mais intuitiva, mais criativa, e aí a gente começa a ter receber as coisas que a gente precisa fazer e executar, que são coisas que vêm dessa nossa sabedoria, desse nosso eu superior, desse nosso vórtex, dessa consciência maior. Se a gente está na ação pelo medo, aí eu vou fazer um curso porque eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, e aí eu vou e faço, e faço, e faço, e faço. E aí a coisa não anda. Por quê? Porque eu tô na energia do medo, eu tô na energia da escassez, eu tô na energia da incapacidade. Tô alimentando essa energia. Então não, eu tenho, e por mais difícil que seja, dependendo da situação, a gente se sentir bem, né? Porque às vezes o contraste é muito grande, então a gente não tá se sentindo bem. Mas a gente precisa buscar algo que nos faça sentir bem. Que seja a gente ir caminhar, meditar, fazer exercício, ver uma aula, ver uma série do Netflix bobinha que não te faça pensar no que tu tá vivendo, mas que te tire desse lugar. Então a gente precisa dar alimento para essa mente e não deixar essa mente nos dominar, porque o grande problema é esse, quando a mente começa a nos dominar. E quando a gente deixa que a mente domina, a gente vai ficar muito querendo compensar na ação e a gente vai ficar muito mental, vai pro sofrimento, vai pro auto-boicote, vai buscar, daí você começa a alimentar as crenças limitantes. Aí, oi maravilhosa, aí a gente começa a se colocar em situações e buscar situações e fazer escolhas de acordo com a nossas crenças limitantes. Então assim, por exemplo, né, a Elinice disse que está se mudando. É hora de procurar, por exemplo, fechar o contrato de um apartamento quando ela está na crença da escassez? Não, não é o momento de fechar um contrato de aluguel, por exemplo. Ela está aqui, ela tá com visitas em casa, mas ela trabalha muito essa coisa do ambiente. Quanto mais próspero o ambiente que a gente tiver, mais prosperidade a gente tende a vibrar e a gente se conectar com essa prosperidade. Mas também tem, tipo assim, né? Eu aluguei um apartamento que tá super acima do que eu posso pagar. Mas eu vou dar esse salto porque eu preciso desbloquear minha crença de escassez. Mas no fundo, eu acho que eu não mereço morar naquele lugar. Daí o que eu vou atrair? Um problema no apartamento, entra água, infiltra, estraga alguma coisa, dá um problema, vizinho que incomoda, nananã. Tudo que a gente tá vivendo é de acordo com aquilo que a gente está vibrando. Então, se você não está vendendo, é porque você não está vibrando nesse lugar. E isso é o resultado. E às vezes eu falo na mentoria, tem aluna que fica pé da vida comigo. Mas quanto a fatos, não há argumentos. E eu sei que dói, porque às vezes eu olho para os meus resultados e eu não gosto deles também, né? Mas se não tá indo, se não tá dando alguma coisa, eu não tô ressoando dessa forma. Então as mudanças têm muito a ver com isso. Por que a gente cria resistência e apego na mudança, né? A Sandra pergunta ali,
o desafio de soltar, desapegar do que não serve mais. E aí você tá ali apegada em algo que já passou, que não existe, que é só para deixar a mente confortável, porque nem existe mais, já passou, é passado. E você não abre espaço pro novo chegar na tua vida. Não abre espaço. Enquanto eu tô lá agarrada na minha roupa velha de 10 anos que eu amo e que talvez eu tenha pago muito caro e que eu não quero me desapegar e doar, mas eu não uso. Faz 3 invernos que eu não uso, mas eu quero continuar com aquela roupa, eu não abro espaço para uma roupa nova, né? Claro, analogia, mas a vida também é assim. E às vezes a gente não tá acostumada. Porque tem pessoas que buscam por uma vida completamente previsível, organizada, certinha. E aí não consegue lidar com nenhum tipo de mudança nisso. Então, eu tenho certinho casa, carro, eu trabalho, e aí eu me mantenho aqui. Mas às vezes eu tenho um sonho assim, eu podia ser que nem a fulana, eu podia ser que nem a ciclana, eu podia um dia poder viajar, eu podia um dia poder não sei o que, eu podia, mas prefiro ficar agarradinha aqui no que eu sei que é certo, do que abrir espaço para viver o novo, sair desse lugar, ter maturidade, não levar nada pro pessoal, entender que tudo que os outros, porque daí vem um monte de resistência, né? Quando a gente começa a sair fora das caixinhas, vem um monte de resistência, um monte. É tomar decisão muitas vezes, né? Não é esperar o momento certo, é entender. Eu quero entender porque eu não consigo soltar. Primeiro solta, depois tu entende. Se tu não tá conseguindo entender antes de soltar. Solta e talvez tu descubra depois que tu soltar o porquê que tu não tá conseguindo. Então, quando a gente começa a aprender a viver a mudança e se colocar nesse fluxo da natureza, porque a natureza ela é inconstante, tipo hoje de manhã tava chovendo, depois parou, depois choveu de novo, agora não tá chovendo, tá nublado. Olha quantas vezes mudam por dia e a gente quer que seja igualzinho todo dia alguma coisa por anos. Quando a gente entende que daqui a pouco pode chover, daqui a pouco pode esfriar, daqui a pouco vai sair sol, daqui a pouco vira dia, daqui a pouco vira noite, que é o fluxo da natureza, e a gente começa a aplicar isso na nossa vida, vai ficando mais fácil.